Muito bem, chegou a hora de falar de Convenção das Bruxas, o remake assinado por Robert Zemeckis com Anne Hathaway, Octavia Spencer e grande elenco. Então, já assina o canal, aciona o sininho porque nós vamos sim adentrar na treta. Se tem uma palavra que pode definir algo que vai balizar essa crítica sobre Convenção das Bruxas é expectativa. Afinal, a gente tem Robert Zemeckis de Forrest Gump e De Volta para o Futuro dirigindo o filme. Nós temos as atrizes oscarizadas Anne Hathaway e Octavia Spencer. Temos o Stanley Tucci. Enfim, um grande elenco, um grande combo, uma grande embalagem em volta dessa nova versão de Convenção das Bruxas. Mas essa expectativa gerada por esse combo todo, toda essa embalagem, ela na verdade acaba nos frustrando um pouco, porque essa releitura de agora, que estreou nos Estados Unidos diretamente na TV, na HBO Max, ela é um tanto quanto colorida, ela é um tanto quanto infantilizada, é muito para novas crianças e não para as crianças grandes como somos, ou as crianças que, como eu, nos anos 90, acompanharam a primeira versão de filmes de A Convenção das Bruxas, que tinha uma pegada sombria, tinha uma pegada soturna. A gente tinha Angélica Houston assustadora como uma bruxa. Aquele filme realmente tinha pitadas de quase terror, mesmo que ainda fosse uma obra para as crianças. E aqui não. Essa nova versão a gente tem que, para assistir e talvez curtir um pouco mais ela, a gente tem que se desfazer dessas amarras. O filme é muito colorido, o filme tem muitas piadas, tem uma parte um pouco triste logo no início, mas ela logo passa. E, enfim, ela tem novos personagens, ela tem um desfecho completamente diferente. Ela é outra obra, é basicamente outro filme. Com as relações, é claro, que a gente tinha do filme clássico, da história clássica. Afinal, é uma adaptação de um livro. Enfim, a gente tem um grande hotel onde essas bruxas vão se reunir. Elas vão perseguir o protagonista, que nessa nova versão não tem nome. E ele tem um amigo chamado Bruno, que Bruno era o protagonista do filme dos anos 90. Mas a gente tem uma nova personagem que é um tanto quanto surpreendente, eu não vou dar spoilers aqui, mas ela se coloca ali no meio da situação toda, em meio ao hotel. E temos a avó Octavia Spencer, que também não tem nome no filme, é só titulada como avó, que é uma avó daquelas que a gente mais adora, com um coração grande, que a gente quer dar um abraço e que faz tudo pelo neto e é muito querida. Nessa nova versão é a avó que começa a ser perseguida pelas bruxas. E basicamente a avó vai ser um guia, vai ser um tutorial para o espectador, para todo mundo que estiver assistindo, de como vão ser as informações em relação às bruxas. É a avó que vai ter o manual de instruções de o que é uma bruxa, como elas trabalham, o que elas são, qual é o aspecto físico delas. Então, ela basicamente é uma bruxa reversa, ela é uma bruxa do bem, porque ela também faz algumas poções ali, então a gente pode conectar isso aí como é uma bruxa do bem. Enfim, e a forma como eles acharam para que a gente entendesse essas questões de estarmos num filme com bruxas. Colocadas as peças na mesa, que afinal o plot é muito simples, uma criança, que sua avó é perseguida pelas bruxas dentro de um hotel, é transformada em rato e aí precisa se desfazer de todas essas maldades. E é claro, as bruxas estão ali porque elas querem dominar, não querem dominar o mundo, mas elas querem acabar com todas as crianças do mundo. Então é interessante ver essa rixa que é colocada de forma muito fácil, de forma muito simples e que acaba sendo bem fluida. O filme é bem fluido, é fácil de assistir, a gente vai acompanhando, a gente vai entendendo. Não tem grandes preocupações em relação a isso. O filme é gostoso de se assistir, mas aí é a tal da expectativa que eu falei aqui no início do vídeo. A gente cria uma expectativa, é um remake de uma obra que a gente tanto gostou, que tanto marcou a nossa infância, ou pelo menos a minha infância. Talvez você é da nova geração nunca ouviu falar de Convenção das Bruxas, você não está proibido de gostar muito desse filme. Aliás, eu acho que até as crianças podem gostar muito desse filme, porque tem as cenas engraçadas, tem as cenas divertidas, tem as cenas em que ratos tomam conta do hotel e da trama toda. Então é um combo interessante sim para as crianças assistirem.
Diferente da obra dos anos 90, a gente tem aqui as interpretações bem caricatas, bem exacerbadas. A gente tem a Rainha Bruxa da Anne Hathaway com sotaque norueguês. A gente tem a Octavia Spencer ensinando o seu neto com várias coisas, sempre absolutamente enfática e absolutamente didática em relação a tudo que ela fala e tudo que ela conta. Então as coisas são muito bem mastigadas, assim, não tem qualquer dificuldade para se entender. É um filme para criança, afinal, né? E esse filme esteve envolto numa polêmica um tanto quanto diferente, porque alguns órgãos de pessoas portadoras de deficiência acabaram não gostando de como as bruxas eram retratadas, porque eles estão retratando uma vilã ou seres malignos de forma com que o aspecto físico seja um dos grandes itens para ser uma pessoa malvada. E isso acabou ofendendo uma série de pessoas, atletas paralímpicos nos Estados Unidos, e fez até com que a Warner fizesse um pedido oficial e público de desculpas, dizendo que ela não queria fazer isso, obviamente, né? Eu acho que ninguém faz isso com intenção de machucar alguém ou magoar alguém, mas enfim, a Warner acabou pedindo desculpas pela forma como o filme retratou as bruxas. Dá para comentar aqui que o livro fala que as bruxas têm garras, e no filme as bruxas basicamente têm 3 dedos nas mãos, com uma unha pontuda. Apenas a Rainha Má, convenientemente para a armadilha final do filme, tem um dedo na ponta dos pés, todas as outras não têm nenhum dedo nos pés, e elas são carecas. Então, são premissas também que estavam no primeiro filme, mas mesmo com os efeitos de hoje, em relação aos efeitos da época dos anos 90 do primeiro filme, as bruxas me parecem ser muito mais assustadoras no primeiro filme. Outra coisa que pode incomodar as pessoas em relação à Convenção das Bruxas é a questão dos ratinhos. Nós temos 3 ratinhos nesse filme e eles fogem seguidamente das bruxas, obviamente, e acaba que um menino acima do peso, ele acaba se entalando em todas as fendas que eles se enfiam. É uma piada recorrente que talvez pudesse ser cortada ou simplesmente não ser feita durante o filme, porque acaba sendo demais, assim. Outro aspecto que a gente fica com um ponto de interrogação em Convenção das Bruxas é, em vários momentos eles abordam a questão dos exterminadores. Vai vir um exterminador, chamem os exterminadores, eles falam isso em relação aos ratos, para exterminarem os ratos, e fica aquela expectativa gigante de quando o quadro final é desenhado, que esses exterminadores realmente cheguem. Mas acontece que não acontece nada e não vem exterminador nenhum. Então, não sei se era uma piada recorrente, uma piada interna, acaba que fica um ponto de interrogação. Ou, sei lá, daqui a pouco cortaram uma parte importante que tinha uma cena um pouco mais forte em relação ao combate às bruxas, que acabou ficando fora do corte final. Mas, enfim, é mais uma interrogação que fica para essa adaptação. E no final das contas, a gente tem um filme com um início e um final muito diferentes do filme original, aliás, do filme dos anos 90, que é o clássico maior. É uma outra leitura, obviamente, a gente tem que ter isso em mente. Mas o início é muito diferente, o final é completamente diferente, então tem esse aspecto de querer renovar a obra, tem esse aspecto de querer até, inclusive, ter alguma motivação extra para ter feito esse remake, porque é um remake que deixa algumas pontas soltas propositalmente. E a minha teoria aqui é que ele deixa várias pontas soltas para que não vire não uma franquia, não uma série de novos filmes com o selo Convenção das Bruxas, mas que talvez vire uma série de TV do HBO Max. Afinal, os serviços de streaming eles precisam se autoalimentar, se retroalimentar. E se eles conseguem casar novas séries, novos produtos com obras mais icônicas e fazer essa aproximação de produtos icônicos, produtos clássicos, como Convenção das Bruxas, e conseguem criar um spin-off com essas pontas soltas que eles deixaram nesse novo filme, talvez seja assim um plano já proposital, um plano bem pensado da HBO Max para que eles tenham um apelo, uma série com apelo para que as pessoas assinem o catálogo, assinem um novo serviço e consumam, afinal, HBO Max. Então, é uma teoria que eu tenho particular
ao assistir esse novo filme, ao ver tudo que eles construíram. E vale lembrar também que se você chegou até aqui nesse vídeo, que nós temos a crítica completa também no site, o link está na descrição desse vídeo. E a nota que eu vou dar para a Convenção das Bruxas, o remake, é nota 3. Sim, nota 3, vale lembrar que as nossas notas são de 0 a 5, então ela fica ali um pouco acima da média, dá para curtir, dá para se divertir também. Mas é claro, estamos em época de pandemia, então se você não se sente confortável para ir ao cinema, não vá. Se você não tem necessidade, enfim... É um filme que daqui a pouco vai estar aí muito facilmente para consumo também. Mas, claro, se você está tranquilo, se você se sente bem, afinal, os cinemas, por outro lado, estão tendo uma série de normas rigorosas para abrirem. E eu fiquei particularmente surpreendido com a forma como eu entrei no shopping onde eu fui, aqui em Porto Alegre. O próprio cinema, que estava com as cadeiras bem reservadas e bem isoladas. A higiene ao entrar no shopping, a condução de tirar a febre de todo mundo, de ter álcool gel por todos os lados e, é claro, tem que usar a máscara porque esse é um item que não vai sair tão cedo do nosso vestuário, digamos assim, diário aqui no Brasil. Então, use máscara, use álcool gel, mantenha as condições sanitárias sempre presentes. E se você ainda não assinou o canal, então assina o canal, acione o sininho e não deixe de seguir a Vigília, porque novos vídeos estão chegando aqui e você sabe, a Vigília não para.